Boa noite. Nós temos agora, está previsto para começar agora às 21 horas a nossa live. Nós temos algumas pessoas começando a entrar. Vamos aguardar um pouquinho para termos um número aqui um pouquinho maior e aí a gente começar a nossa live. Desde já eu quero agradecer, eu não sei quem está conectado aí, mas desde já quero agradecer sua presença aqui conosco. Nós tínhamos primeiramente planejado fazer essa apresentação na plataforma ou do Teams ou do Zoom. E essa é a primeira experiência que estou fazendo com a transmissão via YouTube. Decidi abrir um canal. Eu estou vendo aqui até que algumas pessoas estão visualizando o canal, mas não tem nada no canal. A gente vai começar a encher esse canal agora com alguns conteúdos do Ministério Casal Mentor. Então, cada semana aí a gente vai estar postando conteúdos e vamos divulgando, passando isso para vocês. Então, são 21 horas e 3 minutos. Vamos aguardar aí, gente, até 21, às 21h10. E aí damos o pontapé aqui de largada. Tá bem? Enquanto isso, me interessa saber quem é você, de onde você está nos assistindo, de qual parte, de que lugar do Brasil, qual igreja. Você pode ir postando isso para a gente ter um conhecimento do alcance da nossa transmissão. Tá bem? Ok, pessoal, vamos começar. Vocês vão me ver um pouquinho perdido aqui, porque é a primeira vez que eu estou operando essa plataforma do YouTube. Uma coisa que já está muito, muito divulgada, muito batalhada, muito usada, mas para mim é a primeira experiência. Então, algumas vezes posso errar aqui ou procurar alguns comandos nessa plataforma. E tenho aqui alguém para estar me orientando. Então, vamos andando aos poucos. Vamos iniciar aqui com uma oração e logo em seguida, não vai ser na forma de uma palestra, não vai ser na forma de uma pregação. Eu vou fazer uma apresentação do Ministério Casal Mentor. Vocês poderão postar perguntas e em determinado momento aqui eu vou buscar coletar essas perguntas e tirar dúvidas para vocês. Ok? E pós-live, a gente vai estar à disposição, usando o próprio grupo, onde você fez a sua inscrição. Pode colocar lá suas dúvidas, ou pode nos procurar no privado, e a gente terá o maior prazer de ajudar e esclarecer. Tá bem? Então vamos orar. Pai, nos colocamos diante de Ti. Não vamos invocar a Tua presença porque não há nenhum lugar no universo onde o Senhor não esteja. O Senhor é onipresente e o que queremos é desfrutar, é sentir, é ouvir a Tua voz. Pedimos que o Senhor dirija as nossas mentes na direção daquilo que o Senhor quer que entendamos
que o Senhor possa sintonizar o nosso coração com o teu coração. Te entregamos esse tempo, te entregamos esses instrumentos, esses recursos, para que tudo possa funcionar da melhor forma possível. Sobretudo, te entregamos o nosso coração, para que seja boa terra para aquilo que o Senhor quer ministrar. Nós pedimos ao Teu Espírito Santo que possa trazer clareza e abrir os olhos para aquilo que o Senhor está fazendo na vida de muitos casais, de como o Senhor deseja que cooperemos contigo, que nos juntemos ao Senhor. Tudo para a transformação de vidas, de casais, de famílias e da tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Ok? Como eu falei, é a primeira vez que estou trabalhando com essa plataforma. Então, dá um alô aí para saber se você está vendo os slides e se você também está me vendo no cantinho da tela. Tudo bem? Está tudo ok aí para todo mundo? Então vamos lá. Bom, eu sou Davi Salles, sou casado com Selma Salles. Alguns de vocês já devem me conhecer. Eu integro uma organização missionária no Brasil, chamada CEPAL. CEPAL, no passado, significava Serviço de Evangelização para a América Latina. Alguns dos missionários veteranos da CEPAL, talvez o mais conhecido de todos, tenha sido Jaime Kemp, com o ministério dele voltado para casais, voltado para famílias. Mas além dele, David Cornfield, Lourenço Kraft e muitos outros missionários, Douglas Lamp, que já está com o Senhor. Enfim, só para dar uma referência dessa organização missionária. Hoje, já de algum tempo, a nossa sigla mudou. Continua sendo CEPAL, mas o nome, o significado é servindo a pastores e líderes, porque ela não se limita apenas à atuação dela na América Latina. A CEPAL hoje está no mundo inteiro. Na CEPAL, cada missionário tem uma corrida, tem um chamado, tem um projeto missionário que ele desenvolve. O projeto que eu e Selma temos desenvolvido na CEPAL, responde pelo nome de Casal Mentor. Casal Mentor. Na verdade, tem outros ministérios, mas o que eu quero apresentar para vocês hoje aqui é especialmente falar sobre o Casal Mentor. Basicamente, o que Casal Mentor faz? Nós queremos estender um pastoreio para casais através do discipulado e da mentoria. Vou repetir. A proposta desse ministério é estender pastoreio aos casais através do discipulado e da mentoria. Bom, eu decidi fazer essa abertura chamando a atenção de vocês para o que eu tenho dito em algumas pregações: família em perigo. Quando você lê a palavra de Deus, especialmente lá no início das Escrituras, no livro de Gênesis, mostra Deus criando a família e dizendo aquilo que o homem deve se unir à sua esposa e tornarem-se os dois uma só carne. Ali claramente a gente percebe que o casamento é um projeto divino, Deus une, e aquilo que Deus une não deve ser separado. Mas, ao que parece, essa verdade, essa sentença, nunca esteve tão ameaçada quanto nos dias atuais. O número de divórcios no Brasil chegou
a números recorde. E quando a gente fala de divórcio, infelizmente, essa estatística se aplica não apenas às pessoas que estão lá fora. Infelizmente, isso atinge hoje, tem atingido hoje, a igreja. Os dados nos apontam para aproximadamente 420 mil casos, segundo informações do IBGE. O aumento foi de 8,6% em 2022, na comparação a 2021. Um salto de 386 mil para 420 mil. Desse total, 340 e 459 divórcios ocorreram por meio judicial e 79.580 extrajudicial. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha também revelou que mais de 50% dos evangélicos são favoráveis ao divórcio. Olha para isso, gente. Olha para isso. Mais de 50% do nosso povo de Deus, povo evangélico, são favoráveis ao divórcio. Isso revela uma tremenda ignorância em relação ao que a palavra de Deus ensina sobre o casamento. Mas, enfim, entre os fatores apontados como possíveis determinantes desse fenômeno, vão se destacar, e aqui eu vou trazer algumas informações para vocês, desses fatores, e posteriormente, em ocasião oportuna, a gente pode conversar sobre isso. Mas eu quero jogar para você, porque a gente está trazendo números de institutos de pesquisa, mas trazendo um pouco para a nossa realidade. Se eu jogasse essa pergunta aqui e tivesse oportunidade, infelizmente não vai dar, quantos casais, pensando na sua rede de relacionamentos, quantos casais se divorciaram nos últimos 5 anos? Se você parasse um pouquinho para pensar, pessoas próximas de você, eu tenho certeza que você vai encontrar um número significativo de casais, alguns com quem você tinha um relacionamento próximo, outras pessoas que, enfim, são da igreja, mas que, mesmo sendo da igreja, não tinha com você esse relacionamento. O fato é que esse número tem crescido. Segundo especialistas em terapia de casal, ouvidos pela reportagem da revista Comunhão, os problemas que mais afligem a vida a dois, que mais têm afligido a vida a dois, mesmo a dos casais evangélicos, e aqui eu estou acrescentando a minha perspectiva e experiência já no trabalho com casais, seja na psicoterapia, seja através da mentoria, seja enquanto pastor de igrejas que pastoreei, vou acrescentar aqui ao que a revista trouxe como informação da sua pesquisa. É citado, e eu não vou trazer números, queridos, mas é citado como os principais problemas: dificuldades financeiras. Além de dificuldades financeiras, os relacionamentos conflituosos com a família de origem, seja o marido que não se dá bem com os parentes por parte da esposa, ou a esposa que não se dá bem com os parentes por parte do marido. A vida sexual, isso tem sido um problema muito sério. A saúde debilitada, e aqui envolve não apenas a saúde física, mas também a saúde psíquica. Muitas pessoas, há um número significativo de pessoas decepcionadas com a instituição casamento. Entraram no casamento com uma expectativa e ficaram decepcionados com
aquilo que encontraram. Na verdade, vieram para o casamento. Tanto o marido veio com um paradigma de casamento, um paradigma de esposa, a esposa que entrou para o casamento com uma expectativa do que era ter um marido, enfim, e acabaram se deparando com algumas frustrações, algumas decepções. Isso realmente procede. O problema de comunicação é muito sério. As pessoas que procuram o nosso consultório, eu costumo dizer para elas, olha, a razão por que vocês estão aqui é porque vocês não sabem conversar. Se soubessem conversar, se tivesse diálogo entre vocês, não haveria motivo para buscar uma ajuda profissional. A infidelidade conjugal, isso está assolando a rodo o contexto das nossas igrejas. A falta de limites, e aqui vamos entender uma coisa. Se existe um lugar onde facilmente nós invadimos o outro, é no casamento. É o marido que invade a esposa, é a esposa que invade o marido, e o marido não consegue colocar cercas para sua esposa, a esposa não consegue colocar cercas para o marido. Enfim, e aí nesse universo do problema dos limites, você vai encontrar alguns cônjuges que são aquecentes. O que é o aquecente? É aquela pessoa que tem dificuldade, ela tem os limites indistintos, ela tem dificuldade em estabelecer cercas. Então, ela facilmente é invadida pelo outro, controlada, pode ser manipulada pelo outro. E tem os controladores. Controlador é aquela pessoa que não consegue ouvir o não. O aquecente tem dificuldade em dizer não e o controlador tem dificuldade em ouvir o não. Agora você imagina um controlador casado com um aquecente. O controlador invade, o aquecente se permite ser invadido, não é? Mas isso é um problema sério hoje e que tem levado vários casais à separação. A desconexão conjugal. Prestem muita atenção nisso. Boa parte dos nossos casais estão vivendo debaixo do mesmo teto, entre quatro paredes, são casados no papel, na igreja, mas estão desconectados. Eu percebi isso de uma forma muito clara no período pós-pandemia, ali pelos anos de 2020, final de 2021, alguns casais, houve uma demanda de alguns casais procurando ajuda. Eu cheguei a escrever um artigo com o título A Síndrome da Desconexão Conjugal. Eu fiquei encabulado com o número significativo de casais desconectados. E eles perceberam isso durante o período da pandemia, em que, por terem que ficar em casa, inclusive com filhos e tudo mais, entraram em crise. Então estavam desconectados, mas sem saber. As questões psicológicas que envolvem desde comportamentos que a gente chamaria aqui de autossabotagem, não é? Mas também alguns transtornos que os mais comuns, como TDAH, bipolaridade, pessoas lidando com depressão, pessoas lidando com alguns transtornos associados à ansiedade, como TOC, TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, TAG, transtorno de ansiedade generalizada, enfim, essas demandas ligadas às questões psicológicas têm afetado significativamente também vários casais, e aí aqueles com condições de buscar uma ajuda profissional acabam por resolver, mas há vários outros que não sabem como lidar com essas questões, e isso tem empurrado para uma separação. Há uma outra questão aqui que é muito séria, que aponta para a falta de preparo das pessoas para o casamento. Eu tenho visto isso com uma certa frequência.
A gente tem trabalhado no preparo de alguns casais para o casamento. E aí, mas o que a gente tem observado? Que boa parte dos casais que procuram mentoria, que procuram esse pastoreio, que procuram por ajuda profissional no consultório, eles entraram para o casamento sem entender casamento, sem saber o que é a conjugalidade, o que caracteriza uma conjugalidade. E quando tem oportunidade para perguntar se receberam algum preparo, alguns até dizem que receberam, mas a gente tem que colocar esse preparo entre aspas. O que de fato aconteceu na igreja está muito longe de ser um preparo para que as pessoas vivam algo tão sério como a conjugalidade. E isso tem gerado problemas grandes na vida conjugal. A tirania do urgente, sinceramente, olha, nós temos um módulo no Casal Mentor que é Vida Simples na Família. E esse módulo tem como proposta ajudar os casais a saírem dessa tirania do urgente, onde tudo é urgente. E por terem caído nessa tirania do urgente, os valores são invertidos, as prioridades são invertidas. O trabalho acaba se tornando o foco principal. E aí, seja a esposa, seja o marido, não tem tempo para Deus, não tem tempo para si mesmo, não tem tempo para o cônjuge, não tem tempo para os filhos, porque tudo gira em torno do trabalho. E se a gente dirige aqui a palavra para os nossos colegas de ministério, pastores, pastoras, o foco acaba se tornando o ministério, que fica na frente de todas essas outras prioridades. Isso é a tirania do urgente. Tirania do urgente. O conflito de papéis tem sido também um problema muito sério, muito trabalhado por nós nas mentorias, quando casais estão nos nossos grupos, sendo acompanhados, sendo pastoreados. A gente precisa ajudá-los. As demandas que são trazidas, entre elas está o conflito dos papéis invertidos. E aí você percebe muitos homens que não aprenderam a ser homem, a ser líder, a amar a sua esposa, a ser pai, não é? A ser o provedor. Muitas mulheres que não conseguem viver o seu, e não sabem como viver o seu papel de mãe, de esposa, de alguém que se submete à liderança do seu marido, e por aí vai. Outra grande demanda tem sido a ignorância quanto ao ensino bíblico sobre o casamento, sobre a família. Quando a gente conversa com os casais no contexto dos grupos, gente, é incrível. É incrível. E aqui eu estou falando de gente que já está caminhando na igreja há muito tempo. Há muito tempo, mas apesar do tempo que estão numa igreja, alguns até exercendo ministérios, são como neófitos da palavra. Alguns princípios tão básicos, tão claros na Escritura, mas nem sei se existe essa palavra, neoficidade, né? Se não existe, estou inventando ela agora. Ela está a rodo dentro das nossas igrejas. Por vezes a gente tem que trabalhar aqui com um casal que, repito, a despeito do tempo de igreja, a gente tem que evangelizar, tem que explicar o evangelho, e alguns precisam ser levados a entender o evangelho e a tomar uma decisão. E ali surge a necessidade de começar um discipulado com aqueles princípios básicos da fé. Ensiná-lo como se dedicar à palavra, como se dedicar à oração, como viver uma vida cheia do Espírito Santo. Enfim, essa ignorância tem sido um fator muito sério que a gente tem percebido na vida de muitos dos casais que a gente já acompanha nesses grupos de pastoreio há alguns anos.
Bom, deixe-me fazer uma pergunta aqui. Você atualmente, ou já de algum tempo, ou quem sabe até no passado, recebe pastoreio para o seu casamento? Seria muito interessante a gente explicar, e nós vamos logo mais trazer o conceito do que a gente está querendo comunicar com pastoreio. Uma pesquisa muito simples, muito básica, que a gente aplica em alguns seminários, em alguns treinamentos, para ajudar a abrir a mente dos casais e das igrejas, a gente tem usado algumas perguntas bem estratégicas para descobrir onde que nós, enquanto igreja, enquanto denominação, nos encontramos no que diz respeito ao pastoreio de casais. Então eu vou colocar aqui para vocês algumas situações que são vivenciadas nas igrejas que têm ilustrado esse descuido no pastoreio dos nossos casais. Então, primeiro, e se você tem aí um papelzinho para anotar, depois fica para você mesmo analisar junto com o seu cônjuge, enfim, ou junto com sua liderança na igreja, com o seu ministério. Mas olha aqui, uma situação. Quando um casal na igreja não está causando problemas nem os compartilhando, ninguém se preocupa em ajudá-lo especificamente em seu crescimento. Vou repetir. Quando um casal na igreja não está causando problemas nem os compartilhando, então ninguém se preocupa em ajudá-lo especificamente no crescimento do seu casamento. Essa situação reflete a realidade da sua igreja? Se sim, marque. Uma outra situação. Quando um casal participa fielmente de todas as reuniões da igreja, os eventos, a programação, supõe-se que ele está bem e que está crescendo. Quando um casal participa fielmente de todas as reuniões da igreja, está envolvido, está comprometido, isso significa que ele está bem, que ele está crescendo. Será? O que você acha? Terceira situação. Quando um dos cônjuges cai em pecado, recebe apenas alguns conselhos, uma oração. Ninguém o acompanha num processo sério de restauração e na luta para ganhar a vitória na área em que ele caiu. Quando um dos cônjuges cai em pecado, o que ele recebe? Apenas alguns conselhos, uma oração. E depois disso, ninguém o acompanha num processo sério de restauração e na luta para ganhar a vitória na área em que caiu. Alguns contextos denominacionais até fazem uma disciplina, mas a disciplina foi aquele encontro lá, aquele confronto, aquela advertência, e em seguida a pessoa é tirada do ministério, é colocada no banco, e pronto. Ela fica ali naquele período de, talvez por 6 meses ou 1 ano, ninguém o acompanha e depois a pessoa retorna. Será que nesse tempo a pessoa foi restaurada? Ela é restaurada? Uma outra situação. Se um casal quer crescer em algum ponto específico de seu casamento, seja na área de finanças, na área de comunicação, seja numa área ligada à clareza de papéis, seja alguma coisa como a afetividade, intimidade, parceria, limites na relação. Se quer crescer em alguma área, criação e educação dos filhos, se ele quer crescer em algum ponto específico, mas não sabe como fazê-lo, sente que seus líderes estão ocupados demais para ajudar-lhe, e aí ele não sabe a quem mais pedir orientação e ajuda. Isso é comum no seu contexto de igreja ou denominação? Aqui está um quinto cenário. Se um casal em algum momento, o que é raro, mas se em algum momento ele encontra coragem para compartilhar uma crise,
uma necessidade, um pecado, uma fraqueza. A resposta mais comum é uma oração sem nenhum seguimento ao seu casamento depois disso. Olha só, gente. Ele encontra coragem, vou repetir, o que é raro. Mas aí ele encontrou, vão procurar ajuda, porque está passando por uma crise, porque estão num momento de fraqueza, estão à beira de um divórcio. Aí quando buscam, a resposta mais comum é uma oração e não tem nenhum seguimento ao casamento depois disso. Uma outra situação, veja se é comum no seu contexto de igreja ou denominação. A grande maioria dos casais não pensa em como desenvolver pontos ou áreas específicas da sua relação conjugal. A grande maioria dos casais não pensam em como desenvolver pontos ou áreas específicas da sua relação conjugal. E por último, quando um casal tem uma área na qual precisa crescer, dificilmente admite, dificilmente procura ajuda e dificilmente encontra alguém capacitado, encontra um mentor para estender ajuda, para estender pastoreio, para dar a ele uma mentoria, para dar a ele uma força. Bom, eu não sei se você marcou, espero que você tenha conseguido marcar, mas aqui vai um resultado. Se a gente estivesse coletando aqui uma pesquisa, né, pegando os dados, daria para ter uma noção. Mas olha só, se sua igreja ou denominação é caracterizada por 3 ou 4 das cenas que eu acabei de apresentar, então está com problema e precisa de mudanças. Só que ainda tem uma base na qual prosseguir para poder melhorar. Se sua igreja ou denominação é caracterizada por 5 ou 6 das cenas que foram apresentadas, está em estado de alerta e está precisando de medidas urgentes para o tratamento dos casais e para uma busca da saúde para os casamentos. Agora, queridos, isso significa que uma boa parte, possivelmente a maioria dos casais, estão usando máscaras, estão se escondendo. E eles precisam ser pastoreados antes que uma sequência de tragédias, escândalos, comece a atingir sua igreja, comece a atingir o corpo de Cristo. E se sua igreja ou denominação é caracterizada por todas as 7 cenas, as famílias estão entre a vida e a morte e precisam de um transplante de coração e de mente. E aí, queridos, não importam as aparências. É tempo de declarar uma emergência. Algum tempo atrás, conversando quando eu apresentei essa pesquisa, a gente, quando terminou, um pastor chegou, e ele fazia parte da executiva de uma grande denominação no Brasil, e ele disse: Pastor Davi, eu vou reunir, na minha próxima reunião de executiva, eu vou levar uma palavra para dizer, gente, é tempo de parar. Porque ele começou a fazer uma retrospectiva, e quando ele fez essa retrospectiva dos últimos 10 anos da denominação dele, ele ficou encabulado com o número de divórcios acontecendo. E especialmente entre pastores, casais pastorais. Eu parabenizei ele pela reflexão e me comprometi naquilo que fosse possível ajudá-lo. Bom, essa é uma pesquisa bem abrangente, não é? Agora vamos trazer um pouco para você. Para você. Analise você, marido, você, esposa. Responda as perguntas aqui, sendo muito sincero, falando a verdade consigo mesmo.
consigo mesma. Você está crescendo através de um pastoreio intencional para o seu casamento? Para isso, tenta pensar nessas perguntinhas que vou apresentar aqui. Olha só, se sua situação for: não estou crescendo através de um pastoreio, meu casamento é uma rotina dominada pela tirania do urgente, não me deixando tempo para crescer, para ser mentoreado e restaurado em algumas áreas. Se você marcar essa opção, então é zero. É zero. Se você marcar 1, 2 ou 3, isso significa que você está crescendo um pouco, só que não tem tido tempo para refletir e pensar sobre como poderia ou deveria estar crescendo muito mais através de um pastoreio ou mentoria intencional. Se você marcar 7 e 8, significa que está crescendo bastante. Seu casamento e sua família estão realmente mudando. Marcar 9 e 10, sua resposta com isso é que está crescendo muito, com um grande sentido de aventura, de maravilha sobre o que Deus está fazendo na sua vida, na vida do seu cônjuge e na sua família. Seria muito interessante você, esposo, que respondeu, você, esposa, que respondeu a parte, depois vocês sentem juntos e compartilhem a perspectiva de vocês, para ver se vocês estão tendo a mesma percepção do casamento, se deram as mesmas notas, e se encontrarem notas baixas, então isso significa que precisam urgentemente de um pastoreio para o casamento de vocês. E mais uma pergunta, e aqui a gente vai entrando, começando a funilar aqui para entrar e mostrar o que é o projeto do pastoreio de casais. A pergunta é: você integra um grupo de casais amigos, um grupo que se reúne regularmente para cuidarem uns dos outros, crescerem juntos, confessando e superando suas falhas, um grupo onde vocês têm liberdade para confessar pecados, crises, necessidades, um grupo onde vocês recebem mentoria e são ministrados em relação às suas vidas e casamentos? Você integra um grupo com essas características? Porque quando nós perguntamos lá atrás e falamos lá atrás sobre pastoreio, é disso que estamos nos referindo. Tal grupo, ou pelo menos 2 casais com os quais possamos estabelecer esse tipo de relacionamento, é super importante para mantermos o ritmo de crescimento na nossa vida espiritual, conjugal, familiar e ministerial. Muitos de nós, maridos, esposas, carregamos problemas sérios, porque não temos outros casais com quem compartilhar. Casais que também se abram conosco. Tiago 5,16 diz o seguinte: confessai, pois, os vossos pecados. Agora, abrindo parêntese aqui, problemas, necessidades, fraquezas, falhas. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Para quê? Para seres curados, restaurados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Imagine, queridos, na sua igreja, casais se reunindo regularmente num grupo, casais que entenderam e que aplicam, obedecem a essa passagem da Escritura. Imagine isso acontecendo entre casais pastorais, pastores e esposas se reunindo com outros pastores e esposas num grupo, um grupo fechado, e que desenvolveram um vínculo seguro e aprenderam a compartilhar suas vidas, seus casamentos, seus problemas, suas fraquezas, e recebem ajuda.
qual é a realidade hoje, infelizmente, nas nossas igrejas. A Igreja de Jesus hoje tem muitos casais feridos, muitos casais doentes, com problemas sérios, porque não aprenderam a praticar esse versículo de Tiago 5. Tiago diz que seremos curados quando? Depois que confessarmos as nossas faltas ou necessidades, dando oportunidade a outros para orarem por nós, ministrando a bênção do Senhor. A maioria dos homens foram ensinados desde pequenininhos que deveriam ser fortes, machos, né? Nunca chorarem e, enfim, atuarem como se não tivessem problemas. Além disso, nós temos sido ensinados, e foi nos dado o exemplo em épocas anteriores, que um verdadeiro crente nunca tem problemas. Estou lembrando de um casal conversando comigo semana passada. E quando estavam no velório de um parente, a mãe da esposa chegou para ela e viu ela chorando e disse: menina, enxuga essas lágrimas, não é para chorar. Eu disse: como é que é? Você estava num velório? E falou para ele também. E ele ficou constrangido, né? Estou falando de uma veterana aqui da igreja. Enfim, o fato é que muitos casais assimilaram isso a tal ponto que hoje eles mesmos acham que não tem problemas. Outros casais já reconhecem que são humanos e, consequentemente, estão sujeitos a crises e problemas, mas eles têm se mantido fechados por tantos anos que já lhes é difícil saber como abrir o coração. Agora, eu quero chamar sua atenção para isso aqui. E se nós, como casados em Cristo, não estamos conseguindo obedecer a essa ordem de Tiago, como podemos pensar, queridos, que os casais sem Cristo possam obedecê-la? A nossa obediência e submissão como casais em Cristo está diretamente ligada à atração de outros casais sem Cristo. Se nós na igreja obedecermos a Tiago 5,16 e mostrarmos que experimentamos cura, eles também vão se sentir atraídos a obedecer. Se eles obedecerem, Deus diz que serão curados. A maioria dos pastores hoje dirige igrejas cheias de casais com problemas e crises muito sérias. Crises que já se arrastam por anos e não se resolvem. Agora pense comigo, como seria dirigir uma igreja cheia de casais curados, restaurados, saudáveis, dinâmicos, em pleno crescimento? Não casais perfeitos, não existe isso. Nós temos a nossa natureza adâmica e ela vai continuar conosco até o dia em que formos levados para a glória. Mas nós podemos, como casais, aprender a viver cumprindo os propósitos de Deus para o casamento. Um marido que vive no Espírito, uma esposa que vive no Espírito, um casal que vive no Espírito e que lidera uma família no Espírito. Então, isso é possível. Qual é o desafio? Essa possibilidade está ao nosso alcance. E nós, do Ministério Casal Mentor, há muitos anos acreditamos e por isso desenvolvemos esse projeto, que já está implantado em várias igrejas. Nós temos um alvo de chegar a termos aí uns 500 casais mentores pelo Brasil e pelo mundo afora. Veja, essa possibilidade está ao nosso alcance, mas tem um preço a ser pago. Veja, sacrificar nosso orgulho, sacrificar nossa imagem de super-homem ou de mulher maravilha e encontrarmos um grupo pequeno de casais
onde possamos, pouco a pouco, aprender a nos abrir. É isso mesmo. Aprender a nos abrir, a sermos autênticos, aprender a orar uns pelos outros de tal forma que a gente viva essa promessa, essa palavra de Tiago 5,16, que a gente experimente cura para os nossos casamentos, que os casais experimentem restauração, um grupo onde os casais possam ser de fato acompanhados, mentoreados e que estejam sempre avançando para o crescimento e cumprimento dos propósitos de Deus para o casamento. Então, qual a importância do pastoreio de casais? Pense aí com você. Dos casais que você conhece, seja da sua igreja ou de outras igrejas, enfim, da sua rede de relacionamentos, que porcentagem recebe cuidado pastoral específico para seus casamentos? Que porcentagem? Geralmente, quando eu faço essa pergunta, o número cai significativamente. É muito pequeno. Quando as pessoas entendem o que é o pastoreio. Aqui está uma outra reflexão. O que um casal perde quando não se deixa ser cuidado? Quando não se deixa ser pastoreado? Posso assegurar para você, perde saúde, perde mesmo. Há muitos maridos, há muitas esposas adoecendo. Nós somos química ambulante. Eu digo isso enquanto psicólogo. Muito daquilo que acontece nessa dimensão do psicológico atinge o nosso fisiológico. Mais de 70% das patologias no nosso fisiológico são de origem psicológica. Perde saúde, perde família. Eu me deparo, infelizmente, com uma certa frequência com essa realidade. Casais que, quando buscam ajuda, já é um pouco tarde e assim, se desconectam, se divorciam e aí os danos são irreparáveis. Perde autoridade, perde ministério, perde oportunidade, perde apoio. Quando um casal, queridos, não tem quem lhe estenda o cuidado pastoral, ele sofre. E esse sofrimento ocorre por ele não ter um meio de ser o que realmente é. E de ter um lugar onde ele possa expressar suas dores, suas dificuldades, suas crises. Ele não cresce como deveria porque não há ninguém que o ajude a superar os pontos fracos da sua vida e casamento. Aí o que acontece? A relação se esgota facilmente, porque estão sempre envolvidos com o trabalho, com o ministério, com os filhos, com a igreja, mas o casal mesmo não está recebendo cobertura, não está recebendo acompanhamento, não está recebendo um pastoreio. Eu vou pular aqui alguns pontos, porque não vai dar tempo, mas você pode perceber que o cônjuge sofre nesse contexto todo, os filhos sofrem nesse contexto, além dos filhos sofrerem, obviamente que a igreja sofre, como nós falamos momentos atrás, há muitos pastores dirigindo igrejas cheias de casais feridos. Você vai perceber, a gente pode afirmar com isso que o mundo sofre, e aqui tem um fenômeno, não é? As pessoas estão lá fora, buscam a igreja como um lugar onde podem encontrar respostas, e aí se deparam com vários casais em crise, vários casais
caminhando no sentido contrário. O mundo sofre por ver esses escândalos acontecendo. E a gente poderia dizer, Deus sofre. Se a gente pudesse de fato parar e olhar para o coração de Deus, veríamos o coração quebrantado. Quebrantado. Ele sofre por ver os casais no meio do seu povo, vivendo essa realidade, essas tragédias, esse caos, não é? Bom, concluindo aqui, a base dessas afirmações encontra-se numa pergunta. Afinal, os casais precisam de um pastoreio? O que você acha? Quando eu estou fazendo essa pergunta, é de um pastoreio específico para a sua relação conjugal. Não estou me referindo, queridos, a eventos. Não estou me referindo a cursos, a programas que são desenvolvidos, que têm o seu lugar, que eu poderia até dizer que oferecem um nível de pastoreio, mas é algo muito leve. Muito leve. Então, vou jogar de novo a pergunta. Na sua concepção, casais precisam de um pastoreio específico para a sua relação conjugal? Eles passam por crises, por problemas, por tentações, por fraquezas, por conflitos? Eles têm necessidades? Então, deixa eu tentar ajustar aqui, me parece que meu slide está um pouquinho na frente. Acho que equiparou agora. Então, a resposta parece óbvia. Ou seja, é claro que os casais têm necessidades, é claro que eles têm crises, que eles precisam desse pastoreio, não é? Só que a prática de vida de muitos casais tem negado esse óbvio. E aqui não dá para a gente entrar nessa reflexão do porquê. Eu poderia dizer para você, há vários casais que até reconhecem a necessidade de pastoreio, mas por medo de expor seus problemas, suas crises, especialmente se são pastores, se são líderes, seja por orgulho e não reconhecer, seja porque já foram, já entraram em situações onde por algum momento abriram seus corações e não foram devidamente acompanhados, e não foi dada a devida atenção que ele precisava depois de expor a sua necessidade. Enfim, as razões aqui vão longe do porquê vários casais não se envolvem com o pastoreio. Mas aí eu deixo você com essa reflexão. Qual seria o resultado se todos os casais na sua igreja, ou pelo menos a maioria dos casais na sua igreja, pudessem contar com um ministério voltado especificamente para isso, para o pastoreio e acompanhamento de seus casamentos e de suas famílias? Quero provocar sua reflexão te fazendo a pergunta se está tudo bem com os casais e família da sua igreja. Como é que está a saúde do seu casamento? Como é que está a saúde da sua família? Você estaria aberto para receber e experimentar um pastoreio mais de perto para a sua relação conjugal? É aqui que entra a proposta do casal mentor,
que eu quero rapidamente colocar para vocês entenderem. Bom, vamos lá. A visão do casal mentor está muito próxima daquilo que vocês que já caminham no MAP há alguns anos, o pastoreio de pastores a nível nacional, conhecem a visão. Nós fizemos apenas uma adaptação. Cada igreja com casais mentores, cada família pastoreada. A missão dentro desse ministério é levantar uma geração de casais mentores e discipuladores capacitados para se multiplicarem no cuidado pastoral das famílias no corpo de Cristo. Vários casais, quando precisam de ajuda, buscam essa ajuda, esse apoio do pastor. E não tem como o pastor fazer esse acompanhamento de perto, e até como deveria. Então, o casal mentor entra com essa proposta de ajudar pastores treinando esses casais para abrirem grupos pequenos no contexto da igreja e, a partir daí, esses casais receberem o pastoreio através do discipulado e da mentoria. Aqui estão alguns dos valores centrais desse ministério: relacionamentos comprometidos e saudáveis, o ambiente de graça e de transparência, o ouvir a Deus, a mentoria e o discipulado. O que você vai observar é que, de forma geral, as igrejas desenvolvem estratégias voltadas para eventos, voltadas para cursos. Várias igrejas têm essas estratégias voltadas para o trabalho com casais. Essa não é a proposta do casal mentor. O que nós queremos, e é onde a gente percebe um gargalo, é trabalhar com o pastoreio de casais no contexto de grupos pequenos, e os casais que são treinados para liderar esses grupos, eles também são treinados para fazer aconselhamento e mentoria, recebendo ferramentas de mentoria. Então você percebe aí os eventos, que tem em várias igrejas, na maioria das igrejas, né? Tem os seminários e cursos, tem os grupos, e aqui entra o projeto Casal Mentor, ajudando a implantar nas igrejas esses grupos de pastoreio e a treinar também conselheiros e mentores para ajudar os pastores nesse acompanhamento. Então, de forma resumida aqui, o casal mentor tem os seguintes objetivos. O primeiro deles é proporcionar pastoreio para os casais que caminham dentro do projeto. Então, quem entra no projeto, quem faz parte de um grupo, a gente quer que ele experimente esse pastoreio para o seu casamento. Até porque é difícil estender pastoreio se a pessoa não recebe, se o casal não recebeu esse pastoreio para o seu casamento. Então esse é o primeiro objetivo. O segundo objetivo é treinar casais para terem habilidade para discipular outros casais através da mentoria. Há casais que entram nos grupos apenas para alcançar esse primeiro objetivo. Dizem: pastor, eu quero entrar no grupo apenas para receber pastoreio para o meu casamento. Posso? Pode. Pode. E aí ele não quer se envolver com esse segundo objetivo. Então isso fica a critério de cada casal que entra no projeto. Mas, sinceramente, a gente desafia os casais que entram no projeto para avançar para esse segundo, que é serem treinados para ajudar os pastores da igreja, da sua igreja, a discipular, a pastorear outros casais. O terceiro objetivo é, após o treinamento e formação dos casais mentores, nós incentivamos para que sejam abertos grupos de pastoreio para casais, seja na sua igreja, seja na sua denominação, ou até mesmo na sua cidade. Eu não tenho casais na minha igreja que estejam abertos para essa proposta de pastoreio no grupo pequeno. Ok, posso abrir com casais de outras
igrejas? Sim. Sim, você pode abrir com casais, você é da Batista, abre com um casal lá da Assembleia, com um casal da Presbiteriana, com um casal da Metodista. Sem problema. A caminhada ali é por um tempo, não é? Posso abrir com casais de outros estados. Hoje, com o recurso do digital, não é? Do online, você pode abrir grupos tanto presencial como no online e fazer também no ritmo híbrido. Aqui está a foto de alguns casais, grupos de casais, que nós já treinamos aí pelo Brasil afora. Essa turma aqui foram 4 igrejas, cada círculo desse aí é uma igreja. São igrejas presbiterianas. Eu e Selma, a cada 3 ou 4 meses, íamos para lá e no final de semana dávamos o treinamento, tinha toda a vivência do pastoreio e depois eles iam vivenciando, praticando isso. Enfim, cada casal desse aí se tornou um casal mentor, cada um abrindo grupos na sua igreja, multiplicando e envolvendo vários outros casais. Bom, gente, o que é o pastoreio de casais? Eu quero responder isso rapidamente dizendo o que não é. O que não é. Primeiro, não se trata de curso para casais. Curso você vai encontrar aí com escola conjugal, você vai encontrar na Universidade da Família, a própria CEPAL tem alguns missionários com cursos nessa área para casais e famílias. Nós aqui temos, integrados à CEPAL, temos cursos, mas isso não é o pastoreio de casais. Também não se trata de reuniões para casais. Há uma diferença entre pastoreio de casais e reunião de casais. Há várias igrejas que promovem reunião de casais, tem até grupo de casais. Mas o grupo de casais ali tem alguém que dá uma palestra ou que conduz um estudo, depois tem um tempo ali de convívio, de comunhão. É a reunião de casais. Tem seu valor? Tem. Mas a gente diz assim que todo pastoreio de casais é uma reunião de casais, mas nem toda reunião de casais é um pastoreio de casais. Então, o que nós queremos é que esses grupos sejam formados e que os casais ali vivenciem, possam experienciar o que é ser pastoreados especificamente nos seus casamentos. Então, não é reunião de casais. Nós já temos grupo de casais aqui. É diferente. E também não se refere a eventos. Não se refere a programas de finais de semana, não é? Você tem aí sábado, reúne e tem um culto para casais. Ou tem um retiro de um final de semana aqui em Brasília, promove-se esses retiros o ano inteiro. As pessoas vão lá para Caldas Novas, exploram os hotéis, as águas termais, não é? E isso não é o pastoreio de casais. Então, quando a gente fala de pastoreio de casais, queremos dizer de um cuidado mútuo entre casais, dentro de um ambiente familiar, de confiança, graça e liberdade, um ambiente que proporciona um apoio e cobertura espiritual através do discipulado e da mentoria e que vai promover um desenvolvimento do casamento de forma saudável. Então, a caminhada nos grupos do casal mentor vão mostrar como é que isso é feito. As pessoas entram lá e começam a entender e a vivenciar isso, para depois multiplicar, para depois levar para outros casais. Há algumas características do grupo. O grupo procura desenvolver, como a gente já tem dito aqui, um ambiente de graça, onde as pessoas possam, pouco a pouco, se sentirem amadas, se sentirem pertencentes, aceitas, para abrirem seus corações e, aos poucos, compartilharem suas lutas, suas crises, seus problemas, seus conflitos e receberem apoio, pastoreio, mentoria e aconselhamento. Isso é dentro do grupo.
dentro do grupo. E isso não é fácil. A gente já caminhou com grupos assim, 6 meses, 1 ano, e o grupo não criou essa química, né? Vamos colocar assim, não deu liga, as pessoas não desenvolveram. Então, isso é um grande desafio para que o grupo, as pessoas ali que integram o grupo, consigam desenvolver esse ambiente. É preciso oração mesmo, para que elas aprendam. Assim, gente, as pessoas estão na igreja, mas não desenvolvem vínculos seguros. Elas têm medo de se abrirem, de compartilharem seus problemas, de falarem das suas lutas, aqui aplicado ao casamento, né? O medo da rejeição, o que vão pensar de mim? E agora? Então, esse é um grande desafio, mas essa é uma característica caso você se envolva com isso, para vivenciar e ser treinado e depois multiplicar, levando isso para a sua igreja, esse é o desafio, essa é a característica do grupo, não é reunião de casais. Então, o grupo tem um casal, que é o casal mentor, o casal facilitador, que vai liderar as reuniões e pouco a pouco vai estimulando os casais participantes a uma interação. Veja, vou reforçar aqui, a proposta não é ministrar palestra, não é dar curso, não é fazer do grupo um ambiente onde tem um pregador, nada disso. Mas é um ambiente onde as pessoas vão refletir sobre os temas que são propostos lá dentro e vão procurar compartilhar como que esses temas, aquilo que está sendo trabalhado dentro do grupo, está se aplicando à sua relação conjugal. Então, se no grupo o tema é falando sobre amor que valoriza, vai ter uma reflexão sobre isso, mas, sobretudo, queremos saber, isso está se aplicando no seu casamento? E aí deixamos os casais compartilharem. E algo que faz aqui, que é um diferencial nesse modelo de grupo, é que não é só reflexão sobre o tema, é saber se está aplicando, e aí existem tarefas que são entregues para os casais colocarem em prática para crescerem na área que foi estudada. Ensino que não se pratica não é discipulado. Bom, o que é trabalhado nos encontros dentro dos grupos? A gente segue um currículo com 3 módulos. Existem outros módulos, mas a gente definiu, para título de treinamento, 3 módulos básicos. Cada módulo tem a duração de 4 a 6 meses. Pode ser feito também, um único módulo você pode fazer durante 1 ano. Só que aí seria com ritmos quinzenais. Se for com ritmo semanal, então você pode fazer cada módulo em 6 meses. Os módulos estão aí. A gente trabalha, um dos módulos é o próprio livro do David Cornfield. Alguns de vocês que estão aqui na live, obviamente conhecem a David e Débora. David foi meu mentor por alguns anos. Caminhei por vários anos na equipe executiva. Lá no começo, nos idos de 93 em diante, começou a minha caminhada com ele. Em 93 eu entrei no pastoreio de pastores. Foi quando percebi que eu estava em crise e conheci David no congresso da CEPAL. E a partir dali começamos uma caminhada. Eu pastoreava uma igreja em Belo Horizonte e ali integrei um grupo de pastoreio de pastores. Posteriormente comecei a liderar um grupo de pastoreio e por aí ingressei na equipe e caminhamos por muitos anos. Em 95 eu descobri que meu casamento estava em crise. E, na verdade, não fui eu quem descobri, foi minha esposa. E nós estávamos em crise há um bom tempo. Isso é uma desejando e dizendo que a gente deveria buscar ajuda, mas eu escorregava, eu desviava, eu buscava várias alternativas
Eu não confiava. Eu já havia sido traído no contexto denominacional por uma única vez em que abri meu coração. Então, abri meu coração enquanto pastor para outros pastores. Eu dizia, estou fora. Mas, graças a Deus, não foi essa a posição, a decisão da Selma. Ela disse, bom, você não vai, eu vou. Bom, aí tem toda uma história. Quando os casais que caminham conosco, nós fazemos questão de compartilhar com elas a nossa história. Inclusive está em um desses livros que nós escrevemos sobre, que é usado dentro do projeto. Então, a gente usa 6 meses o Casamentos que Fortalecem por meio da mentoria, 6 meses para trabalhar casados e restaurados. Esse é um módulo que trabalha as questões feridas emocionais, questões ligadas a feridas na alma, e 6 meses vida simples na família, ajudando casais a saírem dessa tirania do urgente, a simplificarem suas vidas, o casamento e a família, para viver dentro das prioridades divinas. Então, todos esses módulos, eles são práticos, muito práticos. E como que a coisa funciona? Deixa eu botar isso de forma bem rápida aqui para vocês terem uma noção. Primeiro, os grupos são fechados. Uma vez que são definidos os casais de cada grupo, não tem abertura para a integração de outros casais. E isso é importante exatamente para que o grupo ganhe essa liga, para que os casais consigam desenvolver essa relação comprometida e pessoal. E isso é o discipulado. Discipulado é uma relação comprometida e pessoal, onde um discipulador, que é o casal mentor, ajuda outros discípulos de Jesus Cristo a aproximarem-se mais dele e assim reproduzirem. Então, o grupo é fechado e para criar esse ambiente de graça, né? Um ambiente onde eu tenho liberdade para ser quem eu sou, para sair do meu casulo, para sair do castelo, para sair da casca, né? E mostrar quem sou eu, quem é meu casamento. E aí é importante para os casais desenvolverem essa confiança e liberdade, que ele seja fechado, e aí pouco a pouco eles vão se abrindo, vão aprendendo a abrir os corações. Assim, gente, isso é um desafio mesmo. As pessoas não sabem abrir o coração. Então, no grupo isso é fundamental, é uma característica dessa proposta de grupo. Cada cônjuge tem o seu material, tem o seu livro, porque o estudo é individual, as respostas são individuais, as leituras, tudo é feito em casa, as tarefas, e aí quando vão, isso é feito antes da reunião, e quando vão para o grupo, isso está feito, lá no grupo não tem um estudo, não tem uma palestra, não. Tem uma partilha, um compartilhamento, uma interação, e aí tem 2 partes nesse momento do estudo. A primeira é quando a gente está refletindo sobre o conteúdo, sobre o tema que foi proposto para estudar em casa. A segunda parte é exatamente essa de, e aí, como é que isso está se aplicando no seu casamento? Isso está funcionando? E pouco a pouco os casais ali vão interagindo e vão abrindo, né, seus corações. Pelo menos é a nossa expectativa. E é isso que treinamos e procuramos viver dentro do grupo. Bom, tem 2 fases no projeto, na caminhada. A primeira, que tem a duração de 2 meses, aqui pensando em encontros semanais, onde a estrutura da reunião é isso que você está vendo aí. Tem 10 a 15 minutos de aproximação. Nesse tempo aí tem algumas dinâmicas. As dinâmicas não é simples, não é para passar o tempo. As dinâmicas são trabalhadas de forma estratégica para fazer com que os casais ali comecem a interagir, a se aproximarem uns dos outros. Ok? Depois tem um tempo de adoração,
aproximadamente 10 minutos, com uma, duas canções, oração, leitura da palavra, e em seguida tem a reflexão, 40 minutos. Os casais já fizeram um estudo em casa, já responderam, e quando vem para esse momento de reflexão, o casal mentor vai ser o facilitador, e queremos que os casais ali compartilhem, e como falei, tem esses dois momentos. O aprendizado da temática que foi apresentada e depois a aplicação disso. Como é que isso se aplica? Está se aplicando a cada casal. Aí termina com avisos, e se for online vai ter que ser um cafezinho virtual, certo? Presencial é muito gostoso. Então, essa é a estrutura da primeira fase. Na segunda fase, observa que agora tem mais 2 meses, a estrutura basicamente é a mesma. O que muda? Tem a aproximação, continua aí, as dinâmicas de aproximação. A gente dá sugestão das dinâmicas, mas você pode usar outras dinâmicas, desde que elas sejam coerentes com a temática que vai ser trabalhada. Ok? Tem um tempo de adoração. Tempo de adoração aqui, se tem alguém do grupo que toca, enfim. Mas se não tem, você pode botar um Spotify, hoje não tem mais o CD, né? Então você pode botar um áudio e ali adorar junto com o áudio e louvar ao Senhor, enfim. Aí tem a mentoria. Veja que nessa segunda fase não tem reflexão. Agora é mentoria. Cada reunião, um dos casais se torna o foco para receber a mentoria. No grupo de treinamento, começa a ter um rodízio. Por exemplo, eu e Selma vamos mentorear um dos casais que está no grupo. A mentoria tem duração ali de 40 minutos a 1 hora, podendo até passar um pouco. Termina, a gente faz uma avaliação para ver erros e acertos e tá. Encontro seguinte é um outro casal que vai ser mentoreado. Tem a aproximação, a adoração, aí um outro casal vai ser mentoreado e é um outro casal que vai fazer a mentoria. Eu e Selma estaremos lá no grupo para acompanhar e no final fazermos a avaliação. E aí a cada reunião vai fazendo esse rodízio para todos os casais passarem pela experiência de serem mentoreados em alguma área do seu casamento e também terem a oportunidade de fazerem um papel de casal mentor, usando a ferramenta de mentoria que foram treinados. Como nós falamos, o casal mentor tem 3 módulos. Cada módulo é uma ferramenta de mentoria que nós entregamos para os casais. Ok? Os encontros são semanais, com duração de 1h30 a 2 horas, mas podem também ser quinzenais. Nesse caso, o seu grupo a caminhada no módulo vai para 2 anos, vai para 1 ano. Posso fazer uma vez por mês? Pode. Aí a estrutura é uma outra. Vocês vão ter que dedicar um tempo maior toda vez que tiver encontros. Mas se alguns casais só conseguem fazer isso uma vez por mês, está na bênção. Até se for de 2 em 2 meses. De 2 em 2 meses, eles vão ter 6 encontros no ano, mas pelo menos isso. É melhor do que nada. Então, caso a opção seja por quinzenal ou seja por mensal, na caminhada a gente vai assessorando sobre como fazer esses encontros. E como nós falamos, a cada encontro, um dos casais lidera, facilita a reunião dentro do paradigma que a gente ensina. Durante a caminhada a gente vai praticando o que no discipulado a gente chama de dicas. Cada letra tem um significado. D de demonstrar, I de instruir, C de confirmar em ação, A de avaliar, S de soltar e S de supervisionar. Então, eu e Selma demonstramos e instruímos como conduzir a reunião, depois como fazer as mentorias. Aos poucos vamos colocando os casais para conduzir a reunião, para conduzir as mentorias e vamos avaliando para ver erros e acertos e ajustando até chegar o momento em que soltamos. Soltar significa que você está pronto para abrir um grupo na sua igreja, ou na sua cidade, ou na sua denominação e ser o casal mentor
ali daquele grupo. E aí o meu papel e da Selma passa a ser o de supervisionar, de dar apoio, de orientar naqueles casos que vão surgindo, né? Quando os grupos são abertos nas igrejas, vão surgindo vários casos com casais, né? E aí a supervisão é para isso. Tem esse encontrão que a gente faz, onde você pode trazer casos sem mencionar nome, né, do casal, e ali a gente orienta como que você pode ajudar esse casal no processo da mentoria e do pastoreio para a vida deles. Sobre a configuração dos grupos, veja, precisa ter o mínimo de 3 e o máximo de 5. O ideal é que haja grupos de 4 casais. Os grupos podem ser presenciais, eu encorajo mesmo que sejam presenciais. É o melhor ritmo. Mas a gente não pode, nós moramos muito distante, então podem fazer grupos online, grupos virtuais, usando plataformas do Zoom, do Meet, do Teams, enfim. Podem fazer híbridos, né? Alguns encontros no online, outros encontros no virtual, no presencial, ok? E também podem fazer grupos com casais de diferentes denominações, casais na cidade, não é problema. Casais pastorais, a gente tem o pastoreio de pastores, onde você tem ali o pastor participando do grupo, tem o casal, a esposa do pastor, às vezes está participando também, mas ali o foco não é casamento. O que isso aqui diferencia é que o foco aqui do casal mentor é voltado para o pastoreio do casamento. Do casamento. Seja do casal pastoral, ou de casais líderes nas igrejas, ou de casais em geral. Então as temáticas, os temas, a mentoria é toda voltada para o casamento. E, em certo sentido, se estende para as famílias, a trabalhar as famílias na igreja. Quem pode participar? Aqui é importante você entender o seguinte: a título de treinamento, comigo e com a Selma, quem pode participar? São casais evangélicos, certo? Onde tanto o marido quanto a esposa são evangélicos, de preferência que sejam casais que já tenham uma caminhada de vida cristã, pelo menos um ano, que tenha aí o apoio, a indicação do pastor, porque, como nós falamos, nós queremos que esses casais ajudem o pastor no pastoreio de outros casais. Então, é muito bom que os casais que vêm para o treinamento conosco tenham uma certa caminhada, não precisa ser nada. Há pessoas que, novos na fé, né, que já têm um ano e estão bem avançados nessa caminhada da jornada cristã. Mas, enfim, que tenham o apoio ali, a indicação do seu pastor. Ao mesmo tempo, nós queremos que sejam casais que estejam abertos para receber mentoria. Veja, vou explicar isso com, assim, o melhor possível. Não é curso, gente. Não é um grupo onde vai ter estudo. Claro que vai ter estudo, mas a proposta não é essa. Não é isso. Você vem para o grupo para receber pastoreio. E claro que isso não é da noite para o dia, mas por isso é que a gente vai fazendo toda essa caminhada para o grupo criar liga, criar vínculo. Mas essa é a ideia. Tem casais que entram, aí depois, quando chegam esses momentos de abrir, e aí a gente entende, mas aí querem desistir. Eu entendi que era outra coisa. Enfim, às vezes até fazem críticas, mas no fundo é que não querem abrir.
suas vidas. Então, a ideia é que quem vem para esse grupo entenda essa proposta, certo? Isso é como entrar na água fria, né? Eu, quando entro na água fria, eu entro, primeiro eu coloco o pé, depois eu molho os meus joelhos. É isso aí mesmo, estou pagando mico aqui falando esse tipo de coisa, mas é assim. Quando eu for aqui em Caldas Novas, que eu entro na piscina muito quente, eu não entro de uma vez. A minha temperatura do meu corpo é algo estranho. Eu vou molhando pouco a pouco. Minha esposa é diferente, né? Ela já entra tanto na água gelada quanto na água quente. Mas aqui vai entrando aos poucos, vai aprendendo a abrir o coração, vai criando. Então, mas é preciso entender que no grupo a ideia é que você receba. Pastor, eu tenho que trazer a minha vida do meu casamento. Não, assim, isso é uma coisa entre você e seu cônjuge, saberem o que vocês vão trazer. É uma coisa combinada, a gente orienta isso na caminhada dentro do grupo, tá bom? Então, qualquer casal interessado em receber pastoreio através do discipulado e da mentoria para o seu casamento e caminhar dentro dessa proposta, dentro desse modelo de grupo, está convidado a caminhar no projeto conosco. E aí, partindo aqui para os finalmente, quais são os critérios para entrar no grupo? Bom, basicamente 4 critérios. E você vai observar que o primeiro deles aí nós colocamos em negrito e destacamos numa cor diferenciada. O principal é que você seja ensinável. Que você, marido, que você, esposa, tenham essa qualidade. A gente chama isso de a mãe de todas as qualificações. Ensinável é aquela pessoa que está aberta para aprender, seja por meio do ensino, seja por meio do confronto, que muitas vezes acontece no contexto do grupo, seja para o marido, seja para a esposa, seja para o casal, né? Os demais casais fazendo isso. Nem sempre isso é fácil, gente. Mas essa é a mãe de todas as qualificações. Que você seja aberto para aprender. A segunda é que você seja comprometido. Quem entra no grupo tem que ter um compromisso. Compromisso em relação às reuniões, para não faltar, a não ser que seja uma emergência ou algo que realmente justifique. Mas que você coloque o grupo como uma prioridade mesmo. A exceção a isso é algo ligado à sua família. E família aqui é cônjuge e filho. Aniversário de sua esposa caiu no dia da reunião do grupo. Aniversário do seu filho e não teve jeito como fazer outro dia. Isso para nós, a sua família aí vem antes. Mas assim, vai ter uma reunião, um aniversário do João. Quem é o João? O João é um amigo do meu. E a gente, não. Então, compromisso. Vestir a camisa e participar mesmo do grupo. O desejo de crescer na sua vida, no seu casamento. E essa abertura. Essa abertura. São critérios básicos, não é? A pergunta, acho que todo mundo pode estar tendo aí na mente é: qual é o valor disso? Qual é o valor disso? Então, deixa eu colocar isso de uma forma muito clara e muito à vontade. Eu aprendi com um dos meus mentores que dinheiro não pode ser problema no reino de Deus. A gente nem coloca preço ou valor, a gente coloca investimento. Então, qual é o investimento disso? Que você como casal pode fazer, ou que você como casal pode abençoar um outro casal. Eu não tenho condição de fazer em razão da minha agenda, mas eu quero abençoar um casal da minha igreja. Eu quero abençoar o meu pastor e a esposa. Okay? Quero abençoar alguém. Ou que a igreja pode abraçar e fazer esse investimento em um casal, ou formar um grupo de 3, 4 casais e abençoar
esses casais. E uma vantagem aqui, eu coloco realmente como vantagem, porque diferente de congressos, de outros seminários que as pessoas vão, mas vão e isso não se traduz em algo que é aplicado na igreja local ou na denominação. Aqui é diferente. Há um investimento e que a médio prazo isso vai se traduzir em algo que vai ser implantado na igreja local. Então, tem sido o seguinte, o valor. Selma, eu e Selma, como casais mentores, nós vamos caminhar com o grupo de casais. O valor tem sido de 1.800 por 6 meses, o que significa que é R$300 por mês. Isso inclui 3 treinamentos de um final de semana, que são agendados com o grupo, quando o grupo é fechado. Se você entrar agora em julho, a gente já vai formar os grupos e com esses grupos a gente vai fechar a agenda, dia de encontro, dia dos treinamentos, para dar certo para todo mundo, para nós e para os casais que vão caminhar. Está incluso as reuniões semanais, 5 meses caminhando juntos no grupo, 2 mentorias fora do grupo. Então tem a reunião do grupo, fora do grupo, nesse período de 6 meses, cada casal vai estar comigo e com a Selma numa mentoria ou presencial ou online. Cada mentoria resulta num plano de ação focado para uma área do casamento. E aí a gente vai acompanhando. E tem também a supervisão para implantação, seja na sua igreja, seja na cidade, ou seja na sua denominação. Então, esse é o investimento e queremos que você entenda o seguinte. Se você, como casal, para o momento, tem dificuldade de fazer esse investimento, se sua igreja tem essa dificuldade para fazer o investimento, a pergunta é: converse conosco no privado, mas nós não queremos que você deixe de participar. Não queremos. Isso, dinheiro não vai ser um impedimento para você participar. Então, após a nossa live aqui, naquele grupo, vamos começar a interagir. Você pode nos procurar no privado e a gente pode conversar e certamente vamos encontrar uma forma de você participar. Ok? E deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para compartilhar. Bom, essa é a estrutura que você está vendo aí. Casal mentor. No caso agora é eu e Selma, não é? E aí tem 3 casais ou até 4 casais que vão caminhar conosco. Tá? E concluindo aqui, tem a formatura. Gente, a formatura ela é opcional. Existem alguns critérios para aqueles casais que, após a caminhada, eles podem ser credenciados como casais mentores. Se você for credenciado como um casal mentor, atendendo aos critérios que nós colocamos, você pode fazer parte de um grupo de casais mentores pelo Brasil, pelo mundo afora, né? E aí significa que a gente pode recomendar você para algumas mentorias de casais que estão buscando ajuda numa espécie de pronto-socorro. Quando nos procuram, então a gente pode indicar, olha, eu e Selma não temos disponibilidade, mas há um casal, aí a gente vê qual é um casal mentor no Brasil que estaria à disposição para fazer essa mentoria, né? Então, a gente recomenda e encaminha para atender a casais que não caminham nos grupos, mas que querem, de alguma forma, fazer uma caminhada em mentoria com... Aqui são mentorias que a gente chama de mentoria breve, que a gente ensina, são 12 encontros. Então você pode fazer uma mentoria, 12 encontros, seja presencial ou online, com casais. Casais que
Pode ser até um casal não evangélico, e dentro das igrejas existe essa abertura para casais não evangélicos entrarem. Para treinamento, não. Ok? E nem aqui conosco. Mas na igreja, quando você for reproduzir e multiplicar, tem um casal que não é evangélico? Pode. Porque lá ele não está sendo treinado. Lá ele está sendo mentoreado, pastoreado, ele está sendo discipulado. E quando ele entra lá, das estratégias é você apresentar o evangelho para ele. Ok? Então a formatura tem alguns critérios que depois a gente explica com mais calma. Tem a formatura no nível básico, tem no nível intermediário e tem no nível avançado. E como nós falamos, para cada um desses níveis tem uma ferramenta diferente de mentoria. Ok? E um detalhe. Caso você, na caminhada, se sinta desafiado, se sinta chamado a fazer parte desse ministério, e aqui não é se juntar a mim, é se juntar a Deus. Eu e Selma nos juntamos ao Senhor. Entendemos lá atrás que Deus havia nos chamado para esse ministério e nós nos juntamos. Então, se você, pastor, casal pastoral, se você, casal, membro de qualquer igreja, sente, caminhando conosco e sentir um chamado para integrar a nossa equipe, então, é só nos compartilhar conosco e com você também a gente vai fazer uma caminhada diferenciada. Ok? Sozinho a gente vai mais rápido, não é? Agora, em equipe vamos mais longe. Eu sou um admirador mesmo, um fã de carteirinha do David Cornfield, que ensinou para mim e para muitos outros esse valor, formando equipes pelo Brasil e hoje formando pelo mundo, para que o pastoreio de pastores pudesse chegar ao maior número possível de pastores e denominações. Então, nós queremos isso. Gente, terminou o nosso tempo e, assim, eu não sei se temos... eu espero que alguns de vocês que tenham perguntas, em razão do horário, nós vamos deixar o link e deixa eu ver aqui com a minha equipe, meus universitários. Ok. Nós vamos deixar um formulário dentro daquele grupo. Caso você, já com base nessa apresentação, já tenha uma decisão para dizer, quero sim, quero fazer parte de um grupo. O grupo vai começar em agosto. Vai agosto, setembro, outubro e novembro. Ok? A caminhada é comigo e com a Selma. Então, os grupos são limitados. Tem um número X de grupos com os quais nós caminhamos. Cada grupo é de 3 a 4 casais que vão fazer parte conosco. Tá bom? Mas agora, em julho, a gente já precisa desses retornos, porque já agora, na primeira semana de julho, a gente começa a formar os grupos, a passar orientação, tem material para ser providenciado, você mesmo vai poder comprar os livros pela editora, enfim, tem que ter tudo isso e a gente tem que fazer agenda de agosto a novembro. E então tem um passo a passo agora para a gente fazer e chegar na última semana de julho e está tudo organizadinho para em agosto, no mais tardar, segunda semana de agosto, a gente ligar o carro e sair pela estrada. Tá bom? Então as vagas são limitadas e ainda está com dúvida, pode entrar no privado e passar áudios, e se for o caso também, podemos marcar um horário para uma videoconferência onde a gente vai tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Mas que seja o mais rápido possível para a gente poder organizar. Ok? E quanto às perguntas, você pode jogar aqui no grupo também. Assim,
Não vai ser... Algumas perguntas já estão na própria live que está gravada, você pode recorrer, mas fique muito à vontade para colocar dúvidas específicas que não foram esclarecidas aqui. Tá bem? Será um prazer enorme. Nós temos um grupo de pessoas orando por esse projeto, sempre estão nos cobrindo agora mesmo, estão nos cobrindo em oração. Nós estamos pedindo a Deus que traga os casais que Ele quer que caminhem conosco agora nesse segundo semestre. Agora nós fechamos algumas turmas, né, que iniciaram conosco em janeiro, fecharam agora em junho. Julho agora vai ser o período deles de formatura. Tá bom? Muito obrigado, muitíssimo obrigado por você que esteve aqui do começo até o fim, alguns que entraram na metade da live, e agradeço sinceramente sua participação. E aqui vai meu abraço, meu beijo no coração de todos vocês. Que Deus abençoe sua vida, seu casamento, sua família, sua igreja. E espero encontrar com vocês na nossa caminhada no Casal Mentor. Boa noite, bom descanso, boa semana.